Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Tatiane, posso te perguntar uma coisa antes de começar, então, a aula? Pode. Aproveitar que o povo está chegando. Sim. Eu estou tentando fazer o relato de implementação, mas eu não consigo modificar o arquivo. Ah, tá. Eu vi a sua mensagem. Aí eu até pensei, acho que eu nem vou responder, porque eu já mostro para você qual é o problema, porque o problema é bem simples. É bem Tá, fácil. Porque, assim, provavelmente você está tentando usar aquele modelinho que está aqui no Class, né? é, Só que o que acontece? Esse documento é meu, sim. então você não vai conseguir mexer. Aí tinha Então, que pedir autorização, eu pedi, não sei para onde foi, oh meu Deus. mas eu te dou uma solução bem mais fácil. Tá, Você vai lá, você vai abrir aqui modelo relato de implementação, né? Vai abrir aqui e aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma cópia dele. eu estou tentando, mas eu não consigo. Aonde que você está tentando fazer? Ó, eu estou fazendo ali, quer ver? Arquivo, Arquivos, clica aí. fazer uma Fazer uma cópia. cópia, toda a apresentação. Aham, Aparece isso aí, tá. e daí aparece eu não sei o que eu não sei para onde vai parar. Você quer que eu compartilhe para você ver? Ah, tá. Então eu acho que eu sei o que aconteceu. O seu drive deve estar cheio, porque ele salva no drive. Tá mesmo. Então é isso. Aí ele não tem espaço para poder salvar o documento. Você vai ter que fazer uma faxina no Drive primeiro. Eu nem sei como é que eu chego nesse drive. Aqui, ó. Você vai lá no Google, tá? Aí você já fez o seu login, né? Vai estar aqui a sua foto no Ah, cantinho, certo? Aí, se você for aqui nos pontinhos, nos 9 pontinhos aqui, você vai achar, ó, Drive, drive. tá? Daí você abre ele e vai aqui no cantinho onde está escrito armazenamento, tá vendo? Tá, E dá uma olhada quanto que tem de armazenamento. O meu, como professora formadora, ele tem mais espaço, mas o de vocês, professores, deve ter uns 15 megas só. Então, provavelmente ele está cheio. Ó, tá, o meu tem 100. Se eu não me engano, o de vocês tem só 15. Aí ele deve estar cheio. tá. Tá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essa semana surgiu um comentário na escola que a gente tem que fazer mais de um formador no ano, é verdade? Sim. Por causa daquela normativa que saiu em relação à distribuição de aulas já para o ano que vem. Ah, tem que fazer quantos? Para que você atinja a pontuação máxima que você pode atingir para a classificação, pelo menos 2 no ano, né? Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa, se você souber responder. Vamos dizer que uma pessoa. Porque, assim, na hora das escolhas de aula, eu sou a terceira. São 4 professores, um deles é o diretor. Então, eu sou a terceira de qualquer maneira, porque o pessoal também está fazendo o curso. Sim. Se vier uma pessoa de fora, de outra cidade, de outra escola, removida para a escola, e ela tiver os formadores, tiver 3 formadores, eu tiver só um, ela passa na minha frente, mesmo vindo de remoção? É que assim, agora a normativa mudou um pouquinho, né? Esse ano era por pontuação, né? Então, quem tinha mais pontos passava na frente. Mas agora a questão dos formadores tem um limite de pontuação, né? Então, muitos professores vão estar com a mesma pontuação, porque vão estar nesse limite, né? Então, mudou um pouco a situação. Mas aí, no caso dessas remoções e tal, isso eu não sei te dizer. Aí você teria que ver com o documentador, né? Ele que é o responsável por essa organização, né? Dentro de cada região do núcleo aí. Mas eu não saberia te dizer quem vem na frente, o removido, né? Ou quem já está lotado na escola, não sei. Acredito que seria quem está lotado na escola, mas eu não posso te dar certeza, né?
Tá bom, obrigada. Nada. Deixa eu fazer outra pergunta. Olá a todos. Oi. Eu sou uma intrometida, né? Porque eu sou PSS. Mas, assim, o ano passado eu não fiz nenhum e não contou pontuação para PSS. Porém, né, esse ano o pessoal fala assim: ah, provavelmente os contratos vão prorrogar. E daí eu fiquei pensando, né? Vai que lá na prorrogação, uma da pontuação, e eu não me arrependo, ó, eu vou falar bem assim, Tati, não para levantar sua bola, Ah, mas eu fazia muito cursinho daquele, lembra aqueles cursos, vocês devem lembrar, que a gente ia no colégio fazer no sábado, lá, tipo, em 2009, mais ou menos, e daí todo mundo respondia aqueles questionários, nem vamos conversar, vamos responder para ir embora. Eu fiz aqueles cursos, que nunca contou. Mas estou aqui e eu digo assim, aprendi muito, né? Tive que sair da minha zona de conforto. Mas você já ouviu falar alguma coisa em relação a nós, PSS, ou não? assim, existe muita conversa de bastidores, né? Do que pode acontecer para o ano que vem. Eu ouvi isso também, se houver que existe uma possibilidade forte de que o contrato dos PSS vai ser prorrogado, né? Quem que fez os 2 gols foi o Maurício? Mas são conversas de bastidores, então eu não vou te dar certeza. Mas aí você me pergunta assim, será que existe a possibilidade dos formadores pontuar para os PSS? Tem essa conversa. Também tem essa conversa. Mas nada disso a gente pode dar certeza. O que eu posso te dizer é que eu sou formadora desde 2020, né? Desde o começo, nunca parei. Desde que o projeto começou, comecei e fui. Já pensei várias vezes em parar, mas nunca parei. E às vezes eles faziam promessas, muitas dessas promessas para nós, né, como formadores, demoraram, mas aconteceram, tá? Então, assim, a Débora é testemunha, eu falava sempre para os meus cursistas, se inscrevam, se inscrevam, isso vai ser importante, isso vai contar, isso vai pesar, eu sempre falava. Aí, esse ano, quando veio para a distribuição de aula, né, foi aquele susto. Mas eu imaginei, porque, assim, para nós, foi assim, desde o começo do Formadores. As promessas muitas vezes demoravam, mas aconteciam, né? Outra coisa que eu perguntava, vamos imaginar aqui, a Maria, não sei, que ela fez dois cursos ano passado. Conta sempre ou cada ano morre aquilo? Depende do edital, né? Por exemplo, agora para o Ganhando o Mundo, dos professores intercambistas, foi delimitado 2021, 2022, né? Então, depende do edital, depende de como isso vai ser determinado, né? Mas a gente sabe que um certificado, ele nunca expira, ele não vence. Agora, o problema eles podem delimitar desse período até esse, né? Então, isso vai depender. Então, beleza. Uhum. Obrigado. Deixa eu seguir as mãozinhas aqui. Noeli, diga, Flor. Eu queria saber se o próximo curso, quem vai estar ministrando ele é você mesmo. Sim, todos os professores formadores, porque assim, vocês são uma turma minha, né? Uhum. Então, é como se eu tivesse uma turma lá em sala de aula, mas é uma turma online. Então, no trimestre que vem, eu continuo no mesmo horário, nos mesmos dias, com as mesmas turmas. O que pode mudar são vocês, né? Meus colegas. Isso pode mudar dependendo da inscrição de vocês, mas eu continuo no mesmo horário, no mesmo local, tudo igual. Você já sabe quando que vai abrir as inscrições? Dia 2. Eu saber. Eu mandei uma figurinha lá no grupo de vocês, mas eu tinha aqui também nos meus slides, deixa eu colocar aqui. Então, quando vocês voltarem do feriado, vocês já fiquem espertos, porque vai iniciar a inscrição para a próxima jornada. E vocês sabem que as inscrições são preenchidas logo no começo. Deixa eu achar aqui. Então, se vocês gostariam de escolher
o dia, o horário, o formador... Ué, cadê o slide? Jesus, passei, já nem vi. Se vocês gostariam de escolher com atenção, com dedicação, né, o horário, o formador que vocês querem para a próxima jornada, eu recomendo fazer a inscrição logo, tá? Porque... Ai, meu Deus, onde é que eu coloquei esse slide? Porque Mas você mandou, eu mandei lá no grupo, né? mandou. Mas eu não sei onde eu enfiei, ele era para estar aqui, para a gente conversar sobre isso hoje. Porque normalmente fecha logo. Por exemplo, eu sou muito feliz, assim, eu me sinto muito orgulhosa disso. Normalmente as minhas turmas não chegam ao segundo dia. Não chega até o segundo dia de inscrição, já fecha no primeiro dia. E eu sinceramente, eu fico muito feliz. Não sei se é os horários que o pessoal gosta, ou se já me conhecem mesmo. Às vezes eu ouço o pessoal falar, me recomendaram você como professora formadora, então eu fico bem feliz. Então eu falo para vocês, pessoal, se inscrevam logo, fiquem atentos lá na terça-feira, quando abrir, normalmente abre lá depois das 10 horas da manhã, já corram para fazer a inscrição. A gente vai estar em estudo e planejamento, né? Então já vejam com a equipe se vocês podem, né, reservar um tempinho aí para fazer isso já na terça-feira de manhã e se inscrever. Eu vou continuar em ciências, né? Isso continua. Antes que vocês me perguntem, para a próxima jornada, a nossa temática não vai ser o quizzes. O quizzes agora vai para um grupo de estudo específico. Então, vocês podem se inscrever num grupo de estudos que é para trabalhar o quizzes, especificamente, né? Mas pode fazer dois ao mesmo tempo? Não, a inscrição vai ser para um grupo só, novamente. Isso é uma questão, né? Porque como esse é um quesito para distribuição de aulas o ano que vem, deve haver uma oferta que abranja todos os professores, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Não existe, o número de vagas não é compatível com toda a demanda, se todos resolvessem se inscrever, vamos dizer assim. Então, fiquem espertos também com isso, tá? Então, vai ter um grupo específico que vai trabalhar com o quizzes, então não vai ser a nossa temática para o próximo roteiro, mas eu também não posso dar certeza de qual será a temática, tá? Porque isso está sendo uma discussão bem complexa sobre o que a gente vai trabalhar no próximo roteiro, tá? E eu não lembro qual a carga horária que a gente ganha de certificação. 40. Uhum. 40. Oi, Débora, pode falar. Professora, parabéns pela sua conquista. Espero não perder a senhora aqui no nosso grupo, que dê para a senhora conciliar todo esse novo cenário, né, que vem para sim. Possivelmente vou me inscrever. Realmente, então, a senhora vai ficar com a gente, né? Por favor. Sim. Tá bem. Se eu sair, vai ser lá em setembro, e eles nos prometeram, assim, uma substituição, né? Um professor que vai estar trabalhando no nosso lugar. Em último caso, eu sei que os nossos tutores podem assumir as nossas aulas, né? Então, durante esse período, na verdade, eu vou ficar, 3, 4 semanas fora. Então, eles podem assumir, e aí, depois, quando a gente retorna, a gente assume de novo, tá? E eu acredito que setembro ali também vai estar pegando o início do terceiro trimestre, né? Mais ou menos por aí, né? Então, eu vou estar voltando, pegando ali metade, com certeza, do último trimestre, eu já retorno, tá? Então, é bem tranquilo isso, podem se inscrever, não vou abandonar ninguém, não posso, né? Não posso. Imagina. Aqui, pessoal, ó, o que eu mandei para vocês, não sei se vocês viram. Nós temos algumas temáticas novas, então, para se inscrever, que é pensamento computacional, foi dividido entre o ensino fundamental e médio. Eu estou fazendo do ensino fundamental, para quem pensa em trabalhar com isso o ano que vem, talvez pegar aulas em pensamento computacional, super recomendo, gente. E eu digo para vocês, não façam como eu, pegar a disciplina e depois correr atrás do prejuízo. Façam antes.
façam o grupo de estudo e, né, se vocês já pensam em pegar nessa possibilidade de pegar aulas nessa disciplina no ano que vem, porque é complicadinho. Eu estou penando bastante. Então, eu recomendo. Quem está pensando nisso, já se inscreva para o grupo de estudos. E aqui vocês podem ver que vai ter um grupo específico para o Desafio Paraná, então, que vai trabalhar com o quizzes, tá? Por isso, e outros motivos, ele não vai ser temática da nossa segunda jornada, ok? Existe lá no site de inscrição um guia de inscrição. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação posso me inscrever ou não, qual a temática, enfim, como é que vai ser, vocês podem consultar esse guia de inscrição. Por quê? A gente teve alguns probleminhas na inscrição da primeira jornada. Por exemplo, alguns professores se inscreveram para recursos educacionais digitais intermediário, que a gente acredita que é um nível mais avançado para quem já domina alguns recursos tecnológicos. Mas os professores que se inscreveram não têm o domínio que a gente imaginava. Então, isso complica as coisas, né? Dificulta o trabalho. Outra coisa, por exemplo, professores que se inscreveram para ciências, mas não têm aulas de ciências. Então, a implementação fica difícil, né? Então, são orientações que vocês podem seguir e podem consultar nesse guia de inscrição aqui, tá? Ele está lá no dia a dia, junto na página dos formadores, para inscrição. Rosineide, qual a sua dúvida? Pode falar. Dúvida nenhuma, boa noite. Só quero te dar os parabéns. Espero que você seja muito feliz nessa sua viagem, que seja maravilhosa. E te contar que você vai com uma professora do meu colégio. Sério? Qual o nome dela? A professora Irivanda, de Geografia. Irivanda. Eu acho que eu vi ela uma loira, né? Não é tão loira, não. Estava de vestido vermelho na foto. Ah, sim. Mas eu espero que seja maravilhosa essa experiência para ti. E não nos abandone, é claro. Para onde você vai que eu entrei 2 minutos depois? Na verdade, eu não fiz nenhum pronunciamento oficial, nada disso, mas eu fui selecionada no Ganhando o Mundo e eu vou para o Canadá, então, em setembro. Hoje eu fiquei sabendo, eu estava muito curiosa para saber o lugar específico do Canadá, então a gente vai para Ontário, né? E estou bem esperançosa que vou conhecer as cataratas do Niágara. É o meu sonho agora, né? Conseguir fazer esse passeio e conhecer as cataratas deles lá. A nossa aqui eu já conheço. Dos dois lados, inclusive, super recomendo. Quem não conhece o lado argentino, vão, gente, é lindo, é maravilhoso, assim, muito lindo mesmo. O nosso lado, a nossa visão já é linda, mas a dos argentinos, como eles enxergam de lá para cá, né? É mais lindo ainda. É muito bonito mesmo. Essa é a minha esperança. Quero conhecer o Niágara. Mas então, vamos lá, pessoal, que a minha esperança hoje é que vocês me deem uma folga, porque vocês estão vendo que a minha voz está difícil, né? Então, eu lembro que alguns deixaram seus nomes para apresentar hoje o seu relato de implementação, então é com isso que eu estou contando, que eu estou com a voz aqui bem difícil. Nós teríamos um material para trabalhar hoje, mas a nossa prioridade são as apresentações dos relatos, então eu vou focar nisso, até porque o grupo de estudos de terça-feira já encerrou, né? Então a gente fez o compartilhamento essa terça. Gente do céu, e para que todos apresentassem, a gente ficou até as 10 horas. E eu não quero repetir isso, assim, não pelas apresentações, foram maravilhosas, a discussão foi muito legal, mas na terça-feira a gente teve muita chuva em quase todo o Paraná. Então teve muita instabilidade na internet, foi bem difícil, assim, para que todo mundo conseguisse apresentar.
E como com toda essa situação da escola a gente não conseguiu adiantar muitas apresentações, ficou tudo para o último dia. Então eu não quero repetir isso com vocês. Então, se a gente puder dividir as apresentações, alguns já apresentarem hoje, acho que é bem interessante. Senão, na semana que vem, a gente fica até muito tarde, né? Tá bom? Então, eu tenho... Oi? A minha dúvida é o seguinte: a primeiro dia que eu mandei para você o meu quiz, você comentou que não abria. Uhum. Daí eu fui lá, né? Remandei, eu consegui abrir pelo aquele link que eu mandei para você. Sim. E ontem eu fiz o meu relatório. Não ficou aquela coisa que eu queria, porque é que nem eu falo. Eu falava, onde que eu vou colocar vídeo? Onde que eu vou colocar link? Daí fiquei louca, daqui a pouco a minha filha apareceu aqui. Inserir imagem, mãe, pelo amor de Deus. E daí eu falo assim, por isso que eu digo que, né, a gente é meio analfabeto digital. Então a gente vai aprendendo assim. A gente já tá com aquela coisa de cola tudo e não é assim. Mas eu digo assim, chegou, as minhas coisas chegaram. Tá. Vou fazer o seguinte, pessoal, várias pessoas me mandaram mensagem pedindo. Ah, chegou, chegou. Eu vou fazer o seguinte, todos eu mandei, vou verificar, e ficou no vácuo, né? É que assim, Ai. o prazo de vocês é até amanhã. Então, eu vou esperar até amanhã, vou fazer uma conferência de todos, e aí eu mando, como eu já mandei, uma lista. Fulano ok, ciclano ok, Beltrano não tá abrindo, e assim sucessivamente. Aí eu faço isso para todos, porque assim, eu tive aula ontem o dia todo, hoje o dia todo eu tenho amanhã e tarde fechado. Então, se eu tivesse para cada um abrir o arquivo, procurar, ver se chegou, se abriu e tal, é muito, né, muito transtorno. Então, eu vou fazer um geralzão, vou mandar para todos, ó, chegou, tá abrindo, tá ok, e mando para vocês daí, tá? Okay? E como que a gente faz outra coisa assim? Quem sabe, desculpa a pergunta. Vamos imaginar que eu falo para você agora. Eu quero apresentar. Como que faz para o pessoal ver a minha apresentação? A gente vai compartilhar a tela aqui pelo Meet mesmo. Você vai abrir o documento ou no seu computador ou no celular, e aí tem essa função aqui na Meet para compartilhar a tela e a gente vai ver tudo que tem na sua tela. Ah, tá? então tá. Uhum. Rosineide, fala, minha flor. É que eu não dei o nome para a apresentação, mas eu consegui concluir, então eu entro na lista, tá? Tá, ok. Eu vou seguir a ordem do pessoal que me deu o nome no último encontro, tá? Então seria Noeli, Jaqueline, Manuela, Luciane, Gilmara e agora Rosineide. Débora também? Se sobrar, professor, ainda espaço, sim, senão fica para a próxima semana sem estresse. Aqui eu também não coloquei o nome, porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir ou não. Ok. Se der certo, sim, se não ficar tarde, daí se não fica para semana que vem, combinado? Combinado. Tranquilo. Muito bem. Então vamos começar? A Noeli está aí? Posso ser a segunda a apresentar? Eu estou terminando ainda, porque eu terminei a minha implementação hoje. Tá bom. Então, Jaqueline, pode ser você? Jaqueline tá aí? Deixa eu ver se eu acho ela. Tá. Ah, ela tá em conselho de classe, pessoal, então vamos ter que seguir. Manuela. Olá, estou aqui tentando lembrar como eu faço para apresentar a tela. Olá a todos, né? Eu cheguei também um pouquinho tarde. Então eu fiz os slides lá e eu vou apresentar de acordo com os slides, é isso? Isso. Tá. Você tá vendo a mãozinha aqui no Meet? Sim. Do lado tem um quadradinho com uma flechinha para cima, não tem? Uhum. Clica ali. Aí você vai escolher a opção a tela inteira. Aí ele vai abrir uma caixinha, você vai selecionar a tela que você quer compartilhar com a gente e vai clicar em compartilhar. Aí, ó.
Ok, agora eu abro a abinha que eu tenho aqui. Isso. Vai para sua apresentação, você não vai mais ver a gente, mas não tem Isso que eu queria problema. saber, não vejo vocês. Então... Não, você vai conversar com os slides agora. Então, assim, olha, eu já vou dizer assim, eu não tenho orgulho da minha implementação. Coloca no modo de apresentação, Manuela. Coloca lá em cima, apresentação de slides. Já tá? Ah, agora sim. Foi? Foi. Eu não tenho orgulho da minha apresentação, da minha implementação, mas foi o que eu consegui fazer. Né? Como eu disse, a questão de uso de laboratório e principalmente a questão de tempo. Acho que o que mais pegou mesmo foi a questão minha, assim, de dar conta de tudo. Mas é aqui, né? Então, aí o meu colégio é um colégio cívico-militar e eu fiz a implementação no 7º ano. Eu escolhi fungos, que era o último item para mim trabalhar, e eu trabalhei, né? Trabalhei os conteúdos do 7º ano e fiz um lapbook com as doenças. Então, eu trabalhava a questão de cada grupo de seres vivos, e aí a parte das doenças, porque eu achei muito pesado, 10 aulas sobre doenças. Então, eu achei essa alternativa de montar um lapbook com eles, e aí eles iam pesquisando, iam montando a pesquisa, né, das doenças. E aí, para pegar um pouquinho, eu usei o quizzes na parte dos fungos, mais nas características gerais. Não foi algo que eu trabalhei muito na sala, não foi algo muito trabalhado, até porque na previsão lá no planejamento é uma aula, né, nessa visão geral de fungos. Então, eu também não aprofundei. Mas aí eu tenho aqui, né, os objetivos, que é o objetivo lá do agora me perdi, do CREP? E os objetivos de aprendizagem tirei lá também. A implementação. Então, eu postei para que eles fizessem em casa, pela questão do tempo mesmo, para ir adiantando. E são 4 turmas de 7º ano, eu fiz nas 4 turmas. Joguei assim para ver o que eu ia conseguir, né? O que eu ia conseguir colher de tudo isso. E aí eu acabei conseguindo fazer na sala, porque como eles estavam num cronograma especial para a recuperação do quiz, aí eles tinham 2 aulas, cada turma tinha 2 aulas para recuperação, e em alguns momentos, em 2 aulas, eu consegui estar com o 7º ano nesse momento de recuperação. E aí eles abriram o meu quiz da implementação, que estava ainda no tempo, e eu consegui acompanhar, e consegui ver eles jogando e tal. Mas não foram todos. E aí tinham questões, uma questão de múltipla escolha, questões de combinar, e eu usei áudio e uma questão descritiva. Vou passando aqui, porque aí, né, fica mais fácil. Tá aparecendo lá relato de implementação com a... Olá? Sim. Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, eu tirei essa cópia aqui para ver que esse aqui eu fiz, porque eu fiz uma frasezinha contando, né, que era do meu curso e que eu que tinha elaborado quizzes. Eu achei que isso chamou a atenção deles, porque saiu um pouquinho do formato que era, né, e acho que aproximou um pouquinho, a professora que fez e tal, né. Então, eu tive uma porcentagem de execução maior, né, então, que em geral, nessa recuperação já tinha fechado 61%, Desafio Paraná 72%, e no que eu fiz foi 79%. Então, eles tiveram uma adesão maior. Aí, aqui está o link, mas acho que não é o caso, né? Não precisa abrir. A questão dos acertos, só que aí só na questão das correções automáticas, né? 77% de acerto. Foram 101 estudantes e 75 deles fizeram. Mesmo assim, eles tendo um tempo para ir para o laboratório, 3 dias para fazer em casa, mesmo assim, eu não consegui 100%. Mas, em geral, nas minhas turmas, a gente fica em torno de 50%, 55% do quizzes, porque a gente tem muitas aulas no interior e tem alguns que não têm acesso mesmo, ou de equipamento, de internet, tem várias situações. Embora a pessoa do núcleo sempre diga que já foi na escola e viu caso por caso, a gente sabe que, na real, não é isso. Pelo menos na minha escola, a gente tem essa diferença do que é dito nas reuniões do que acontece de fato. Então, eu fico em torno de entre 50% e 60%, e nesse quiz foi para 77%.
Aí uma das questões, então era uma das questões alternativas, outra questão de combinar, bem simples assim mesmo, só para que eles conseguissem. E aí tinha essa questão de desenho, que eu achei que eles curtiram fazer. E aí eu pedi o corpo de frutificação do fungo, tentei gravar um áudio explicando o que era o corpo de frutificação. O primeiro áudio que eu fiz deu certo e depois não dava. Ele ficava lento, assim, gravava e o áudio ficava super distorcido. Aí eu acabei só escrevendo para ganhar tempo. E aí tinha possibilidade no Quizzes, né, de ter um fundo, e pus esse fundo de floresta para que eles desenhassem o cogumelinho ali. Foi uma coisa que eles curtiram bastante, ó. Teve 97% de adesão de fazer o desenho. E alguns elaboraram mais, outros menos. E o recurso é pequeno, né? Eles têm só lá a canetinha para fazer. Mas aí ficaram. Eu vi que alguns ficaram muito tempo tentando caprichar o desenho. Aqui foi só alguns que eu selecionei. Aí a questão do áudio era para que eles respondessem o fungo usado na alimentação. Aí nós temos a questão dos que fizeram na escola, não tinha como gravar áudio. Então, teve muitos que tiveram que pular essa parte, e teve alguns que responderam, né? E aí eu percebi assim que eles gostaram de gravar o áudio e mandar. Mas a participação foi pequena, 21% de participação nessa questão do áudio. Aí a questão, vamos dizer assim, mais elaborada que eu fiz, mais elaborada, só que não ocupasse um tempo anterior, porque eu não teria aula suficiente para explicar para eles como fazer, para gravar um vídeo ou qualquer coisa assim. Então, eu usei essa questão aqui. Imagine que alguém na sua casa comprou um pão embalado em plástico e esqueceu no armário, que a ideia era que eles elaborassem uma hipótese de como apareceu o bolor no pão. E aí, nesse momento aqui, eu... né, fazendo uma avaliação depois, eu usei a palavra surgiu. Elabore uma hipótese para explicar como surgiu o bolor no pão. No momento que eu estava fazendo a questão, me pareceu muito claro, mas depois eu percebi que isso gerou dúvida, né? Eu, de certa forma, até plantei a dúvida ali na questão do surgir, porque aí eles começaram a pensar no surgir como, né, uma coisa que surge do nada. Então, se eu fosse fazer novamente, eu trocaria a palavra, reformularia a questão para não causar dúvida. Mas, enfim, né, teve várias questões, a maioria só escreveu boloro, que é uma coisa que eles falam, né, no dia a dia também. E eu percebi, assim, que os que estavam fazendo no laboratório, que eu consegui acompanhar, muita pressa, eles não paravam para ler, para avaliar a questão. E aí eu tive algumas respostas, né, próximas ao correto, teve alguns que elaboraram bem a resposta, e teve a maioria que fez uma resposta rápida, assim, né, às vezes até meio incompleto, a frase meio truncada. Eu selecionei algumas aqui. Mas, em geral, assim, a maioria foi não tenho valores em porcentagem, mas a maioria chegou no ponto, né, que é um local com umidade e o calor. Né? E o tempo, principalmente, com o tempo, o bolor apareceu. Eu não tinha falado muito com eles essa questão em sala de aula, tinha tratado mais a questão da toxina do bolor, mas não especificamente de como surgiu. Após as questões, eu coloquei explicações. Aqui é um pouquinho lá do nosso laboratório. Nós temos um laboratório no colégio, com alguns computadores que não funcionam, e aí, nesse dia, tinha a possibilidade dos estudantes levar o celular, alguns estavam com o celular. Após algumas questões, eu coloquei a explicação da resposta correta. Nessa do bolor do pão, eles tinham um vídeo explicando como surge o bolor, mas não, eu percebi assim que pouquíssimos, acho que 1 ou 2 só que foram para o vídeo, né? Em geral, eles só passavam, né? Só passavam rápido. E aí eu entendi assim, na verdade, me dá a impressão, né? Assim, o que eu sinto do Quizzes é isso, é uma ferramenta ótima, é bacana, assim, como, né, um estudo em casa, uma complementação,
mas ela sugere pressa, né? Ela traz essa questão da pressa, da rapidez na execução. Inclusive, tem a questão do tempo, a pontuação do tempo. Então, essas questões, assim, que exige calma, exige atenção plena, pelo menos na minha experiência, não teve êxito, assim, porque parece que esse ritmo da pressa, porque aí também eles tinham outras questões para resolver, eram 2 aulas para todas as questões da recuperação, essa pressa, ela atrapalhou bastante, assim, eles não conseguiam estar com atenção, ou pensar ali na hipótese, né? Às vezes, alguns falavam, vamos pensar. Não, a pressa era escrever qualquer coisa ou gravar qualquer coisa no áudio para logo passar daquela etapa e ir para a próxima. Tá? Então, foi essa questão que eu entendi. Uma das coisas que eu gostaria de colocar, eu acho que eu já posso sair daqui para poder ver alguém. Como que eu faço? Interromper o compartilhamento? Isso, clica nesse azulzinho. Eu cliquei no azulzinho, desapareceu o azulzinho. Aqui. Ok. Agora. Sumiu. Assim, Tatiana, até fazer um agradecimento especial, assim, porque eu acho que o participar do grupo de estudos me deixou assim mais segura para fazer as atividades, assim, com todas as críticas que eu tenho a quizzes, enfim. Mas eu acho que, né, já que está aí, a gente tem que trabalhar e isso me deixou tranquila para fazer as coisas com mais segurança, inclusive na escola, né? Assim, falando aqui, assim, né, com a gente, no dia da recuperação, eu levei os alunos para o laboratório e não estavam todas as recuperações lá. Aí eu fui atrás dos professores, e 3 dos que eu consegui falar, falaram, olha, eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer para postar a recuperação. Aí eu fui com o meu note, a gente foi ali e conseguiu. Então, é uma dificuldade, assim, grande. Na minha escola, eu tenho dificuldade, muita gente tem também, mas eu percebo, assim, que tem me ajudado, assim, eu acabei ajudando muitas pessoas nessa questão mesmo, né? Falei, não sei tudo, mas vamos tentar. Eu acho que o grupo de estudo, ele vem para ajudar, principalmente nessa questão, né? Porque aí a gente... E sabe para quem recorrer, né? Eu sabia que se eu não desse conta lá, eu podia te pedir. E teve questões, assim, de compartilhar link, a gente tinha comentado aqui, né? Você comentou aqui, foi tal coisa, então foi compartilhado o link, vamos voltar aqui, vamos arrumar. Então, é essa questão, né? Não sei se alguém se ficou clara a explicação, posso voltar, enfim, né? Você tem que apresentar o quizzes também ou não. Enfim, estou aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, pode ficar à vontade. Vocês podem usar o chat também para fazer alguma pergunta, parabenizar a Manuela pela apresentação dela. E eu vou dizer assim, vocês lembram da taxonomia de Bloom, né? Um dos últimos níveis lá na taxonomia de Bloom prevê as atividades de autoavaliação. E eu vou dizer, então, a Manuela já está num dos últimos níveis, né, dos níveis de aprendizagem, porque vocês viram como ela conseguiu autoavaliar o trabalho dela, como ela conseguiu olhar para o trabalho dela, quando ela falou assim, nessa questão eu acho que eu acabei induzindo a resposta, né, na questão do bolor aparecer, né, surgir. E é essa a ideia. É essa a ideia, porque agora você está num outro nível, você consegue olhar para o seu trabalho e avaliar o seu trabalho, né? Perceber os pontos fortes do teu trabalho e aquilo que você poderia fazer diferente, poderia fazer melhor. E isso é maravilhoso. É essa a ideia do grupo de estudos, que você consiga, e como você falou, que você consiga avançar ao ponto de ajudar os seus colegas, de trabalhar com os seus colegas, né, o que você pode oferecer para eles e o que eles podem oferecer para você. E isso é muito bom. É o objetivo do grupo sendo alcançado. Maravilhoso. Parabéns. Muito bem, se ninguém quer falar mais nada, eu acho que a gente pode ir para uma próxima apresentação, pode ser? Deixa eu ver na minha lista aqui. Ou vocês querem... Vamos seguir minha lista, né? Que eu já perdi. Depois da Manuela, Luciane.
Pode ser, Luciane? Pode ser eu mesma. Sou eu. Oi, prof, tudo bem? Tudo bem? Melhoras, novamente. Obrigada. Te mandei lá no WhatsApp, melhoras, né? Mas novamente. Bom, prof, eu fiz, então, eu te mandei o quiz, né? Só que eu não coloquei o resultado do quiz no meu trabalho, ali, tá? Eu fiz o resultado com a minha maquininha de passa-repassa que eu tinha te falado. Eu fiz um vídeo também, postei junto, tá? Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar. Vamos ver se ele consegue. Nossa, não tá entrando. Por que não entra o... Eu abri o meu trabalho aqui na outra página, prof, mas ele não está compartilhando essa outra página. Mas você já foi aqui na Meet pedir para compartilhar a página? Sim, ele abre isso que está aqui mesmo, porque eu abri numa outra página, né, o meu trabalho aqui, mas ele não está. É que, na verdade, você não está compartilhando nada com a gente, né? Então, sim. Volta na Meet, né? Uhum. Vai ali do lado onde a gente levanta a mãozinha, sabe? Sim, naquela flechinha, né? Apresentar Isso, agora. Apresentar agora. Isso. Aí, como você tem vídeo, usa uma guia. Tá, do meu Drive daí, né? Isso. Aí você escolhe. Eu já achei. Vamos ver se entra, prof. Agora sim, agora está compartilhando. Para ver, prof? Sim, agora sim. Tá. Então, aqui tem o relato, né? Que começa, relato de implementação. Peraí, a gente está vendo o teu Drive. Desculpa, vendo o quê? O teu Drive. Ah, ele não abriu? Tá. Peraí, e assim? Olha assim, em cima da página que você quer compartilhar com a gente, tem um quadrinho azul. Aê, agora sim, agora sim. Sim? Agora sim. Beleza, então vamos lá. Então, aqui está meu nome, Luciane Gilberto Janevan, professora e tal. Aí eu fiz com o 8º ano, tá? Que o objetivo foi reconhecer o corpo humano como um todo integrado, e eu fiz sobre o sistema cardiovascular, tá bom? Eu não vou tomar muito tempo, porque tem bastante gente para apresentar também, né, prof? E você tinha falado que era 5 minutos, né? Aula passada, eu não sei. Então, eu vou, né, fazer o máximo possível. Então, aqui tem os objetos de aprendizagem. Então, aqui, as estratégias que eu usei foi a apresentação do sistema cardiovascular. Então, eu fiz algumas questões lá no quizzes para eles, também como a Manu falou antes, né? A outra prof. Eu fiz de ligações, eu fiz de construção, eu fiz para eles falarem também, escreverem, relatarem as partes do sistema cardiovascular, né, com poucos detalhes, não muito rápido também, porque não tem muito tempo para implementar o vídeo daí. E a implementação ocorreu pela utilização, organização e criação da atividade, né, lá na plataforma. Eu tive, assim, uma abordagem bastante grande, os alunos, eles fizeram, assim, 90%, porque nós temos 2 laboratórios na escola juntos, sabe, são bem grandes, os computadores antigos e os novos, é uma sala bem grande. Então, a gente, às vezes, pode sentar até em duplas, né? Quando é 2 turmas e um ajuda o outro ali. Então, todo mundo compartilha. Muito legal, assim, esse trabalho. Então, eu usei, na escola que eu trabalho, a minha maquininha de passo-repassa, trazendo quizzes que eles já tinham feito, né? Como que funciona? Eu faço os grupos, aí eu coloco a maquininha, eu ligo, já vai mostrar para vocês, eu não sei se vai aparecer o vídeo, mas ele foi colocado aqui. Aí, cada dupla, ela fica na frente da maquininha. A hora que eu faço a pergunta, o que acontece? O primeiro, ele já sabe a resposta, os 2, porque eles, né, já estudaram, fizeram o quiz. Aí, a hora que eu faço a pergunta, eles colocam a mãozinha na orelha, esperam que nem passo o repasso, tem que bater primeiro, acender a luzinha, então o outro fica travado. Acendeu a luzinha, tem direito à resposta. E aí, eu coloquei a foto aqui para vocês verem, ó. Aqui está essa moça, eles são do 8º ano, e aqui, não sei se dá para ver muito bem, pessoal, mas aqui tá a maquininha, ó. A minha maquininha, ela é pequenininha, de madeira. Aqui ele tem as 2 luzinhas, né, de fusca mesmo, de pisca, só que ela não pisca, ela só acende. Eu vou tentar compartilhar o vídeo, prof. Pode? Sim, pode. Vou ver se dá para ouvir, não sei.
Tá, coloca ele que eu vou te... O coração possui 4 cavidades. Valendo! 2 átrios e 2 ventrículos, certo? Deu para ver, prof? Sim, conseguimos ver e ouvir. Tá. Ótimo. Então, ali eles batem, né? Porque a gente já trabalhou quizzes, já foi feita toda a implementação, todo o trabalho, e os outros ficam em grupo, depois vem outros alunos. Aí, aqui, eu tenho mais outro vídeo, que daí temos outras salas, que também foi feito. O coração possui 4 cavidades. Quais são elas? Certa resposta, 2 átrios e 2 ventrículos. Joia. E tem esse último aqui. Músculo cardíaco. Certa resposta, miocárdio. Então, aí é o primeiro, porque os dois sabem a resposta, porque eles trabalharam no quizzes essas questões. Só que é o que bate primeiro, aí a lâmpada acende, daí responde. Mas depois eles têm direito, daí dá a resposta de novo quem erra, né? O músculo cardíaco possui 4 cavidades. Quais são elas? Certa resposta, miocárdio. Tá, como que eu passo para o outro, prof, agora? Ele não está descendo. Só segue, ele vai primeiro passar, vai dar play nos 2 vídeos, mas ele vai seguir. Sim, mudou, né? Sim. Tá, o resultado. Primeiro eu quero agradecer também para você, pelos meus colegas aí, porque quando eles fazem perguntas, às vezes é a dúvida que a gente tem também. Então, a tua resposta ajuda todo mundo da sala. Então, foi muito produtivo, foi muito legal, você está de parabéns como professora, né? Os meus colegas também estão de parabéns, porque todo mundo se ajuda, né? Eu não sou muito de falar durante as aulas, eu prefiro ouvir, né? Gosto mais de ouvir e prestar atenção, porque eu sou assim, eu gosto mais de focar no que eu estou, né, para mim trabalhar depois, aprendendo. Mas dar os parabéns, porque o resultado foi muito positivo. Todos os alunos participavam efetivamente, eles adoram passa-repassa, porque eu já fazia antes, só que sem a maquininha. Depois que eu construí a maquininha, ficou melhor. E com o quiz, agora, eu estou ensinando eles a montarem também os quizzes, porque como a maioria tem celular e a maioria a gente marca e é possível trazer, a gente também forma os quiz em sala com eles. Eu estou ensinando eles a montarem no celular. E também participar de outros joguinhos também, né? Então, é muito produtivo, incentivou bastante na aprendizagem e também no meu trabalho em si, né? Que foi muito produtivo em si. Então, a apresentação das aulas e as discussões ocorridas durante o curso ajudaram muito no desenvolvimento das minhas aulas na sequência, né? Por quê? Porque a gente tem agora a tecnologia, a gente aprendeu muito com você. Eu, pelo menos, aprendi muito, porque quando falaram em quiz, eu não tinha noção nenhuma, né? Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Como que a gente vai fazer esses joguinhos agora, né? Como que a gente vai ajudar os alunos? Aí, com as suas aulas, nossa, ficou assim, nossa, como é fácil, como é bom a gente aprender, né? Essa proposta de gamificação, esse modelo diferente de aprendizagem. E eles amam ir para o laboratório fazer o quiz. Você fala, nossa, eles adoram. Aí eu até falei do seu nome para os meus alunos, né? Falou, nossa, ela deve ser muito legal, né? Eu falei, com certeza, é um amor de pessoa muito querida, participativa, ela responde, falei sim, com todo carinho, e assim, enriqueceu muito as minhas aulas, e proporcionou muito mais incentivo para os alunos, porque agora eles gostam muito, né, eu falo, tem passa e passa, é sobre o quiz, então eles já sabem como fazer. É isso, prof, não acho que não vou, né, falar muito também, porque daí toma tempo também dos outros, mas é isso, não tem muito o que eu falar agora. Acho que é isso. Também só vou te dar os parabéns, Luciane, pela sua apresentação muito boa, maravilhosa. E você já sabe, né? Já te falei que eu quero aprender a fazer essa tua caixa aí. Eu quero fazer uma para mim também. Inclusive, tem uma prof aqui na escola militar que eu trabalho, ela falou, Lu, vamos fazer uma grande para a gente fazer gincana, se ensina. Eu falei, claro, só precisa de tempo. Eu falei, mas a gente faz uma grandona daí com as matérias. Ô, Lu, faz uma patente dessa caixa e começa a vender para os profs. Capaz, isso aí tem para vender na internet, só que a minha, ela é simples, né? Vocês viram ali, uma caixinha. Não, mas daí você faz assim, ó, promoção dia 1º em 5 vezes.
Não, imagina, qualquer um pode fazer, gente. O meu demorou 2 meses e meio por falta de tempo, mas se eu tivesse um pouquinho mais, nossa, num mês estaria pronto. E com a ajuda dos meus alunos, porque eles estavam lá no laboratório me ajudando. Então, eu não fiz sozinha, né? Eles me ajudavam com material, eles vinham. Nossa, foi incrível, assim, mas deu resultado. Maravilhoso. E muito obrigada, prof. Tatiana e os meus colegas, né? Que eu tenho um pouco de vergonha em falar assim, né? Com os colegas de trabalho. Na sala a gente não tem, né? Mas assim, prof, muito obrigada, tá? E aos meus colegas aqui, tá? Porque você é um anjo, sabe? Até meu esposo, ele fica aqui no sofá escutando e fala, nossa, que professora, como ela é querida, como ela é inteligente. Ele te admira muito, ele fica escutando as aulas aqui. Que bom. Mas eu mando depois, prof, para você os materiais para você conseguir. Por favor, eu quero fazer uma também. Tá bom. Débora, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Sim, eu quero elogiar a professora Luciane. Nossa, sua engenheira é fantástica. Obrigada. Bem, prof, e na hora eles são rápidos e na empolgação, não chegou a quebrar, não? Não, porque é de madeira pura, bruta, é uma coisa bruta, né? Não é aquela coisa molinha. Eu já fiz para dar porrada na máquina, porque eu sei que eles se entusiasmam. Só não pode pôr o dedo, porque o botão vai para baixo. Você bate com a palma da mão mesmo. Mas eles são muito rápidos, sabe? Gente, ali eu não coloquei no vídeo, mas tinha horas que eu morria de dar, fiz tanto vídeo que eu morria de rir, porque eles se empolgavam, eles davam cada palmada na máquina, que a máquina ia pro lado, né? Não quebra, não, é tranquilo. E outra coisa, prof, quando erra, existe caso do aluno errar, aí o outro vai responder, tem a chance de responder daí? Aí ele senta o que errou, né? Mas ele tem direito à resposta depois em outra pergunta. Então, aquele que errou, ele vai sentar. E o que acertou, fica. Aí vem outro componente de outro grupo para outra pergunta. Aí depois eles têm direito à resposta de novo. Eu ia te perguntar se você fez com algum tipo de recompensa, pontuação, como é que você trabalhou isso? Bom, ótima pergunta. Fiz sim, sempre vale pontinhos. Então, vamos supor que vala 1 ponto, tudo. Aí, quem fica por segundo, terceiro lugar, vai diminuindo 1 décimo, 0,9, 0,8, 0,7, para não perder muito, porque eles interagem tanto que dá dó você fazer um monte e tirar a nota dos alunos, porque eles realmente participam. Aí, dou um pirulitinho no final para todo mundo. Porque eu já tenho alunos, eles iam reclamar, professora, eu sabia todas. Sim. Né? Que nem você falou, a questão eles têm que ter agilidade ali, né? Sim. Mas não significa que o aluno não sabia a resposta. Isso, mas ele tem direito depois. Então, todo mundo ganha uma notinha e todos ganham um brindezinho, ou um pirulito, ou uma paçoquinha. Eu sempre levo alguma coisinha para compensar eles terem estudado as questões. Perfeito. Muito bom. Era isso, prof. Obrigada. Parabéns. Deixa eu só perguntar uma coisa, Luciane, que região, da onde você é? Eu sou de Cascavel, Paraná. Eu sou de Cascavel aqui, eu moro num bairro Santos Dumont e minha escola é 2 quadras de casa, né? Cívico-militar. E também trabalho em outra, que é no Mário Quintana, que é perto da Univel, de uma faculdade. Mas também trabalho numa particular. Jesus. Jesus, amém. Abençoai a prof. Obrigada. Muito bem. Gilmara, pode ser você agora? Deixa eu ver se ela está aí. Tá. Eu estou liberada, tá, Pro? Acabei aqui. A hora que surgir a vaga. Estou aqui sim, professora. Deixa eu ligar minha câmera aqui, porque a câmera minha só vai pegar a do celular. Boa noite a todos. Então, eu vou tentar compartilhar aqui no meu Note e vou colocar o som pelo meu celular, beleza? Então, vamos ver se eu consigo aqui começar minha apresentação. Então, eu sou de Siqueira Campos, Paraná, acho que sou bem distante aí de todos os professores, né, Norte Pioneiro, primeira vez que eu estou fazendo curso de formadores, sempre que me falavam na escola, ai, eu não vou fazer esse negócio, ai, pelo amor de Deus, todo mundo reclamava que era isso, que era aquilo, então eu sempre tinha aquele medo, sabe? Eu falava assim, eu nunca vou fazer esse negócio. E realmente, quando veio, né, a distribuição de aula, eu levei aquele susto, porque eu não tinha feito, né?
Então, sorte que eu não fui muito prejudicada, porque na minha escola eu já sou lotada como primeira, então não fez muita diferença. Mas eu fiquei assim encantada com o curso. Vi que é totalmente diferente do que as pessoas falavam. Eu até comento, nossa, gente, se vocês for fazer o curso, vocês se inscrevem no curso da professora Tatiane. Tem um professor, colega meu, Cirineu, ele também é de ciências, e ele está fazendo. E ele não está curtindo dele, como ele disse. Falei, viu, Cirineu, mas na outra você vai fazer junto com a minha professora, que você vai amar. Aí ele me disse, me passa o nome dela, então, que no primeiro dia eu quero entrar no grupo dela, porque esse eu não estou curtindo. Falei para ele, olha, eu aprendi bastante coisa, e eu estou até animada para fazer o segundo, e se abusar, eu vou para o terceiro. Vamos ver, né? Então, eu vou tentar compartilhar aqui, prof, só um minuto. Então, eu vou aqui na flechinha, né, que você disse. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar. Isso. Aí, a tela inteira ou uma guia que eu digito? Você tem áudio Não. Não? Então, eu Não. sempre uso a tela inteira. A tela inteira? Então, tá bom. Porque daí ele te acompanha. Assim que você mudar de tela, a tua tela aparece para nós aqui também. Tá, o que está aparecendo aí? Nada? Ainda nada. Você vai ter que selecionar a tela, clica na telinha e depois compartilhar. Aí não acende compartilhar para mim? Compartilhar toda a tela. Isso. Mas não abre o compartilhar, daí ele tá cinza. Então, seleciona a telinha em cima, ela não aparece num quadradinho pequenininho em cima, como se fosse uma miniatura? Tá, apresentar a tela inteira, uma janela, uma guia. Escolhe a tela inteira. Tá, escolhi. Aí, ele agora seleciona a tela, né? Vai aparecer uma miniaturazinha dela. Tá. Ah, aí, tá. Compartilhar. Isso. Vamos ver o que vai aparecer. Por enquanto não tá aparecendo nada. Não, aqui também não. O Meet está compartilhando sua tela. Agora sim. Ele é demoradinho mesmo, isso é normal. Ah, é? Uhum. Porque fica mais pesado, né? Agora você pode ir para os seus slides lá e colocar no modo de apresentação que a gente já está vendo. Mas eu não tô. Você não vai mais ver a gente. Vai no teu material lá mesmo. Ah, tá. Só um minuto. Você não vai mais ver a gente agora, vai só ouvir uma voz que vem do além. Entendi. É muito estranha essa sensação. É que eu tô vendo vocês no celular. Ah, sim. No Eu também celular, trabalho com duas telas. Uhum. Então, assim, tá rodando a bolinha ali para mim, igual tá para vocês, tá, né? Sim. Tá carregando o meu arquivo. Tá carregando. Uhum. Tá bom? É que o meu notebook aqui tá meio lento. Mas, enfim, já vou falando para ir adiantando antes de aparecer. Então, eu implementei aqui num colégio cívico-militar da minha cidade, numa turma do 8º ano, eu tenho 4 turmas, 3 de manhã e 1 à tarde. Então, eu resolvi compartilhar na turma da tarde, que são bastante alunos que vêm da zona rural. E eu perguntei para eles, né, porque quase nem todos levam celular. Quem que tinha celular, que a gente ia fazer uma atividade do quiz em sala com o celular. Então, eles ficaram todos empolgados, porque, como se diz, é difícil a professora deixar eles usarem em sala, né? Então, nesse dia, eles conseguiram usar, não consegui compartilhar, né, prof? Tá aparecendo assim, recarregar. Vamos ver. Tá. Então, qualquer coisa, se você quiser, eu posso compartilhar aqui para você. Você já me mandou, né? Já. Então, eu abro aqui e compartilho aqui para você, pode ser? Ah, então, pode. Mas pode ir falando. Tá. Então, assim, aí eu pedi para eles levar o celular, então acho que era somente 2 alunos que não tinham, mas daí sentou com os que tinham, né? Ele já tem bastante conhecimento do quiz, porque a gente leva bastante no laboratório, dá bastante como tarefa, daí agora eu tenho que colocar o óculos, senão não enxergo o que está escrito. Então, tá aí meu nome, né, Gilmara Maria Queiroz, o nome da professora, Tatiane.
Vocês viram como o negócio é pesado, né? Aí carrega, aí carrega. Então, eu vou continuar falando, prof, pode? Isso, pode. Então, assim, eu trabalhei com eles a parte do sistema digestório, que era o assunto que eu estava trabalhando com com as séries do 8º ano. E daí, no caso, a gente já estava trabalhando o conteúdo do RCO, então também já tínhamos usado os slides do RCO. E uma coisa que eu uso muito, que eu faço, que eu não sei se algum professor já fez, é até uma ideia. Então, no RCO vem aqueles exercícios, né? E eles já vêm até, às vezes, respondido. Então, o que eu faço nas minhas provas? Eu pego todos aqueles exercícios que vêm no RCO e monto a minha prova. Aí você consegue, por exemplo, desmarcar lá a questão que está certa, você faz o gabarito, as questões são muito bem elaboradas, então eu estou fazendo, nesse primeiro trimestre eu fiz isso com meus alunos e deu bem certo. Aí, quando eles pegaram a avaliação para fazer, eles falaram, nossa, prof, isso aqui é quase todas as questões que caiu nos quiz. Então, eles foram bem na prova. Então, eu fiz 6 questões no quiz, porque eu achei que era 6 questões, na realidade. Então, eu fui tentando fazer múltipla escolha, combinar, depois eu fiz caixa suspensa. Então, eu fui indo de acordo com o que você foi pedindo, eu fui montando esse quiz, tá? Então, eles realizaram em sala. Aí, no caso, a gente tirou foto, eu até mandei para você, né, professora? As fotos, primeiro, se podia colocar lá no trabalho, coloquei as fotos. Então, no meu caso, para mim, foi algo, assim, bem gratificante, para os meus alunos também, que toda vez que eu entro na sala, agora eles querem saber, que dia que nós vamos trazer o celular para fazer o quiz? Que eles querem agora só fazer isso na sala. Aí, ontem eu fiz com eles a recuperação do Desafio Paraná. Eles acharam, assim, que estava super fácil. Hoje teve a prova Paraná, né? Teve a prova de ciências, eu peguei. Fiquei, assim, até bem contente, porque caiu tudo aquilo que a gente trabalhou. Até dei uma olhada, assim, meus alunos, graças a Deus, foram super bem. Eles acharam, assim, que estava bem acessível. E eu comecei a perder um pouco do medo da tecnologia, sabe? Achei, assim, que é bacana. Eles não vão, não, para fazer bagunça. Eles se divertem, eles gostam. Eles fazem aposta, essa turminha minha, tipo, quem acertou mais no quiz. Então, depois que eles apresentaram lá, eles fizeram esse quiz do Formadores, eu expliquei para eles, é do Formadores, tal, da minha professora. Aí eu abri o Classroom e mostrei para eles as notas. Então, o quiz que eles mais participaram, que deu 97% de participação, foi esse quiz. Foi o que eles mais participaram, porque falou, você que fez, prof? Falei, sim, eu que fiz. Então, eles acharam assim, nossa, você fez bem dentro da realidade do que a gente está vendo. Então, eles acharam assim, bem bacana. Então, para mim, foi um trabalho diferente, tanto para mim quanto para os meus alunos. E, enfim, eu gostei muito de estar participando, de estar com essa turma, os colegas todos muito bacanas, todo mundo ajuda todo mundo. Você é uma professora, assim, extraordinária. Gostei muito de conhecer você. Te perturbei bastante no WhatsApp, né? Mas, enfim, me sinto, assim, que estou bem mais preparada agora para mexer com a tecnologia do que eu era antes. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Parabéns, Gilmara, pelo seu depoimento. Foi muito legal ouvir você, seu relato. Deixa eu só te perguntar, vocês viram que eu fiquei mexendo aqui no documento? Gilmara, você tem certeza que essa é a última versão do teu documento? Porque, ó, aqui ele não tem nada, ó. Ah, ele está pulando? Não, aqui, ó, ele tá aquele texto normal. Tá, eu não escrevi a descrição. Tá faltando? Mas tem como eu entrar lá e arrumar? Sim, você pode entrar, procura esse mesmo documento lá onde você postou ele. Você abre ele e você consegue continuar mexendo nele, tá? Então, posso fazer isso agora? Continuar mexendo nele aqui? Pode, então, tá pode bom. sim, tranquilo. Obrigada. Imagina. Deixa eu ver quem está na vez, seguindo Rosineide. Olá. Olá. Então, vamos lá. Rosineide, eu tenho que dizer que eu nunca vou esquecer que no sábado de manhã, quando eu acordava para o Formadores, era em você que eu pensava.
Precisava, ela vai estar lá. Ela é querida. Só maluca da Rosineide mesmo, né? E da Prof. Tati. Meu Deus, gente, a gente tinha um grupo de estudo no sábado de manhã, né, Rosineide? É isso aí, professora. Firmes e fortes, né? Nossa. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Seguinte, como eu falei para ti na aula anterior, não foi um dos melhores trabalhos, porém eu tive um resultado muito bom, eu gostei, porque como você nos ensinou, todo resultado é um resultado, independente se ele é positivo ou não, né? Então, tivemos resultados. Então, meu nome é professora Rosineide Bonfim Migliorini, eu estou nessa caminhada com a prof. Tatiane Staub desde o começo dos formadores, das aulas de sábado de manhã, só eu e ela e eu, né? Trabalho no Colégio Estadual Leonilda Papen, aqui em Mercedes, Paraná, pertence ao núcleo de Toledo, e eu fiz essa implementação com o meu nono A e o meu nono B. Eu tenho também o nono C, só que por problemas assim de aula e cronograma de tudo isso que a gente está enfrentando na escola, eu não consegui fazer a atividade do quizzes com o nono C, então eu coloquei somente com o A e o B. Tá? Rosineide, só um pouquinho. Você está compartilhando com a gente a tela dos slides do nosso encontro de hoje. Ué, e para mim está aparecendo outro. Não, pera lá, professora, deixa eu mudar então. O que eu fiz de errado? Você está usando uma guia? Eu acho que sim, pera lá. Então, clica em cima, ele deve pedir para você, você quer compartilhar esta guia? Daí fica em azulzinho, se eu não me engano. Vou sair de novo. Já perdi a prática, tá vendo só? Sabe, eu também penso assim, acho que depois que a gente perde o convívio com essas funções, a gente esquece, gente, como fazer. Não foi, né, prof? Foi. Foi? Sim. Apareceu? Só colocar no modo de apresentação agora. Tá. Perfeito. Agora foi. Sim. Tá. Então, a primeira parte eu mencionei, né? Eu trabalho no Colégio Estadual Leonilda Pape e fiz com 2 turmas, então, de nono ano. Eu trabalhei elementos químicos, tá? Já vou dizendo logo que eu, como uma boa professora, estou atrasada no conteúdo. Então, eu fiz uma revisão daquilo que a gente já havia estudado. Então, peguei aqui os objetivos de aprendizagem lá no LRCO, e a estratégia que eu utilizei foi leitura, interpretação, produção do caderno e o quizzes em tempo real. Parcialmente em tempo real, porque a ideia era em tempo real, não funcionou, e acabei passando depois como uma tarefa de casa, prof. Tá? Então, que metodologia eu usei? Eu não sei se vocês conhecem, mas eu coloquei lá o texto do Químico Apaixonado e fiz a impressão desse texto para todos os alunos. E nesse texto ele utiliza os elementos químicos como código de grafia. Então ele escreve um texto apaixonado para a sua paixão, a valência, usando aí os elementos químicos, e eu utilizei esse texto. Para isso também eu acabei cobrando, né, símbolo, número atômico e massa atômica dos elementos. Então, como que foi essa implementação? Primeiro, combinar com antecedência todos levarem os celulares, aí já tem uma complicação, porque nem todos podiam levar o celular, então a gente já teve aí acho que 4 ou 5 alunos que não levaram. No dia eu entreguei essa folha do texto do Químico Apaixonado para cada um, e nós fizemos uma leitura em conjunto, e aí eu encaminhei então a primeira atividade, que era grifar no texto todos os elementos químicos. A segunda tarefa após foi responder a essa carta de amor como se fosse a personagem Valência, também utilizando elementos químicos. Por que eu pedi essa tarefa no caderno? Porque ela é a resposta de uma questão do quizzes, né?
porque eu sabia que a questão de digitar a resposta ia levar muito tempo, ia ser muito difícil, então eu já programei que a gente faria isso no caderno e depois passaria então a foto dessa atividade do caderno para o Quizzes. A terceira etapa foi pegar na caixa um parágrafo do texto, porque eu cortei o texto todo em fatias, né? E pedi para que fizessem no caderno, então, a anotação química dos elementos que estivessem naquela fatia do texto, nomear os valores de número atômico, massa atômica, elétrons, prótons e nêutrons, e dizer a que família pertencia aquele elemento. E o quarto foi acessar a plataforma do quiz. Eu coloquei a projeção lá do QR Code para eles logarem e jogar. E aí que foi o grande problema, porque a internet não funcionava, aí não conseguia acessar, aí caía, aí eles rotearam a internet de quem tinha para quem não tinha, aí acabamos colocando os alunos de 2 em 2, de 3 em 3, como dava, para a gente conseguir realizar a atividade na medida do possível, né? Então, aqui eu tenho a cópia, né, da carta de um químico para sua namorada, e aí a gente já está com as orientações, eles já tinham logado os que conseguiram, para a gente começar, então, a fazer, responder o quiz. Aí eu coloquei algumas imagens deles fazendo, então, a atividade. A atividade do quiz, então, eu coloquei lá 8 perguntas, na verdade eram 6, né, para eles responderem, entre aqueles critérios que você mencionou, de múltipla escolha, né, de fazer a correlação, mas era múltipla escolha. E uma das questões era justamente fazer a foto do caderno, onde constava a resposta da valência para esse químico apaixonado, também utilizando os elementos químicos como código de grafia, né? Então, eles trabalharam a resposta do texto individualmente, mas trabalharam em dupla para fazer para responder o quizzes, né? Eles podiam fazer juntos. Então, aqui algumas imagens deles realizando a atividade. Aqui no canto, a gente observa a pedagoga, né? Então, a professora Vivian Locatelli, pedagoga do período da manhã, esteve acompanhando ali nos finais, ali, quando estávamos mesmo nas tentativas de logar e responder o quizzes durante a aula. Pode observar que tem alguns alunos que ainda estão em cima da questão do caderno, porque não conseguiram logar, não conseguiram pegar a internet, não conseguiram de forma nenhuma responder. Aqui eu coloquei, então, algumas imagens dos cadernos deles que eles colocaram, né, no quizzes, e teve aluno que não conseguiu colocar a imagem e que escreveu o texto lá também em resposta, da forma que eu tinha pedido, né, com os critérios que eu tinha pedido, porque eu falei assim para eles: a resposta, vocês sejam criativos, porém precisa ter no mínimo 15 elementos químicos nessa resposta. Poxa, prof, é assim? Eu falei, não, tabela periódica tem 118, usa a sua imaginação. E eles usaram a imaginação mesmo, porque saíram umas respostas muito legais. Mas saíram algumas também que ficaram assim um pouco perdidas. Eu gostaria de ler bem rapidinho aqui essa resposta. Porto Velho, iodo de benzeno de 1977. Quelítio Hélio, tenho que ser sincero com você. Lembro muito bem como tudo começou, porém temeço que admitir que estou apaixonado por outra pessoa, Túlio Rutênio, meu colega de trabalho. Vivemos muitos molibdênios bons, que são muito importantes e valem muito, mais que prata e ouro. Só de pensar em nós e nesta situação me sinto culpada. Minha consciência pesa mais que o próprio chumbo. Por érbio vou ouvir meu coração e infelizmente terminar este relacionar sênio. Sinto muito. Valência, Moscóvio, Niônio. Aqui, então, eu tenho o feedback da professora Vivian, que ela é sempre muito companheira, né? Muito receptiva
quando a gente pede a ajuda dela em algumas situações de implementação. A atividade do quiz aplicada pela professora Rosleide no nono matutino foi uma forma de fixação dos conteúdos apresentados e trabalhados, e também de oportunizar uma metodologia ativa diferenciada aos alunos, gerando oportunidades diferenciadas de aprendizagem. Pedagoga Vivian S. Locatelli. Ela sempre aparece nas minhas atividades, porque sempre eu acabo fazendo no período da manhã e é ela que acaba dando o respaldo, né? Resultados alcançados, então, assim, de maneira bem breve. Quando a atividade não tem um peso de cobrança explícita, o resultado é sempre melhor e mais interessante. Então, foi isso que eu percebi nos alunos. Eles gostaram da proposta e realmente todos participaram e produziram. Isso na sala, no caderno. Mas a conclusão era no quizzes, e aí já foi diferente. Metade não participavam por motivos que já sabemos, dificuldades de acesso, pelos fatores já conhecidos, né? Enfim, apesar da correria da semana, a atividade causou na aula, gerou muitos comentários. Então, aqui eu fiz um apanhado da tela, né, do quizzes, assim, para a gente ter um paralelo, vamos dizer assim. Então, aqui o que a gente observa? A questão 3 e a questão 5 era justamente a questão onde eles tinham que postar a foto do caderno. Então, mesmo que eles realizaram a atividade na sala e eles tinham o texto pronto, a gente vê que não foram todos que postaram. A outra atividade que ficou assim em rosa também, que eles não fizeram, é porque eu perguntei numa das... Lá eu falei, grave um áudio dizendo qual foi a sensação, como é que foi para você realizar essa atividade do quizzes, da química apaixonada e maluca que a professora colocou para vocês. E aí alguns não gravaram. E eu perguntei para eles o porquê, né? Por que vocês não gravaram? Ah, prof, porque eu tenho vergonha. Então fala para mim por quê. Aí eles falavam, né? Eu gostei disso, não gostei daquilo, achei interessante, achei curioso, divertido, mas falar lá no áudio, eu não gosto da minha voz, eu não... coisas assim. E postar a foto, alguns relataram para mim que tiveram certa dificuldade, porque mesmo eu deixando um prazo de tempo maior que tinha, às vezes eles mal clicavam e a foto já ia e eles não conseguiam colocar outra, né? Na turma do nono B, aqui a gente já vê que a tabela mudou e aparece aí um laranja, né, que tem erro, que tem incompleto, que deixou em branco. Por quê? Porque eu trabalhei a mesma atividade na sala, porém, eu não falei que a gente ia realizar o quizzes em sala. Eu já destinei o quizzes para o class, eu falei para eles, entrem lá e respondam o quizzes, e a professora precisa de todas as respostas, né? E aí a gente observa que os resultados já não foram os mesmos. Aí você vai dizer assim, professora, mas se repetem ali alguns alunos. Sim, eu deixei que eles entrassem e fizessem quantas vezes eles quisessem. Eu não limitei quantas vezes eles podiam fazer. Eu deixei, porque a intenção era ver eles fazerem tudo, tá? Não sei se isso também era um intuito, né, do quizzes, mas foi assim que eu procedi. Então, uma reflexão final, né? A finalidade é oportunizar os alunos aprendizagens diferenciadas. Eu acredito que eu, enquanto professora, já comecei a fazer essas atividades diferenciadas desde o começo dos nossos cursos de formadores, né? Porque muita coisa eu aprendi, eu não sabia, estou aprendendo ainda. Claro que aprendi e continuo aprendendo, né, com GE, pois faço desde o início. E agora, falando na taxonomia de Bloom, é um exemplo, né, porque eu já tinha ouvido falar, mas não tinha, né, ido estudar, entender. Veio para me ajudar a nomear e organizar o meu trabalho como docente, porque a gente já fazia muito da taxonomia, a gente só não nomeava e não organizava o trabalho dessa maneira que foi proposta. Pontos positivos foram as respostas em áudios de quem enviou e os cadernos com as atividades prontas.
seria isso. Obrigado, Prof. Tati. Não sei se era exatamente isso que você esperava do meu trabalho. Eu não sei os colegas, mas eu ignorei a parte do quiz, tá? Eu me concentrei na sua atividade, que eu achei muito legal, né? Não sei o que os colegas pensam, mas eu achei a atividade do Químico Apaixonado fantástica. E eu acho que você usou o quiz como a maioria de nós gostaríamos, né? Como uma ferramenta a mais, né? Como uma ferramenta para complementar essa atividade. Mas a sua atividade show, a sua atividade principal, foi a do Químico Apaixonado, que eu achei fantástica, achei maravilhosa. Inclusive, eu já quero te perguntar se eu posso enviar o seu trabalho para a nossa tutora como um exemplo dos trabalhos que nós realizamos aqui esse trimestre, porque ela vai amar essa dica de atividade. Eu achei muito legal. Muito assim, legal. Prof, eu usei essa carta do Químico Apaixonado ano passado com as minhas turmas de 9º ano e ela não teve o mesmo resultado que teve agora. Então, eu quero já aproveitar a oportunidade para dizer isso. Às vezes, a gente tem muita atividade boa, engavetada, que a gente tem e a gente nem lembra, só que, na verdade, é a forma que a gente vai utilizar é que vai dar aquele tchan. Então, assim, quando eu comecei a ler o texto, porque a hora que eu entreguei a folhinha, o que os meus alunos pensaram? Mais uma folhinha que a prof deu para pôr no caderno. Porque eu uso muito dessa parte de ter folhas, atividades, textos. Eu gosto muito disso, sabe? Eu não gosto de deixar muito ocioso, eu gosto de direcionar as coisas. Às vezes até demais, eu me cobro até. Então eles pensaram, não, esse texto. Mas quando eu comecei a ler com aquela ênfase, com a voz, e aí eu falei, agora eu vou trocar, vocês vão lendo. E eles foram se divertindo com as palavras, porque eles tinham que prestar muita atenção na palavra para entender o sentido que a palavra tinha, enquanto a carta apaixonada, enquanto o sentido de elemento químico, né? Então, isso gerou o quê? Atenção. A primeira coisa que eu consegui foi prender a atenção deles. Foi a primeira coisa. Segundo, eles terem a possibilidade de responder a carta. Porque eles imaginaram assim, tá, a professora mandou grifar os elementos químicos, o que ela vai cobrar? Tudo que a gente tem que fazer da tabela periódica, mais nada, né? Não. Agora vocês vão criar um texto para mim. Prof, mas quantas linhas? Não sei. Prof, mas eu sou menino. Não, agora você é a dona Valência. E você vai responder de acordo com o que você ouviu na carta. E aí, assim, prof, mas aí ela está apaixonada? Não sei. Ela pode ter 50% de chance de estar apaixonada, como pode ter 50% de chance de gostar de outra pessoa. Você já não parou para pensar? Aí, é verdade. E aí, sabe, você observando, igual tinha umas imagens ali, que você via que estava eles ali com o lapisinho na mão, escrevendo no caderno. Eles realmente pensaram, o que eu vou responder nessa carta? Aí eu falei, olha, uma dica importante é, escreva o seu texto, respondendo ao químico. Depois você vai para a tabela periódica e substitui as palavras pelos elementos que vai caber ali. Então, eles tiveram que pensar 2 vezes. Né? Agora, quando foi lá para o quiz, aí a gente já teve a certa dificuldade, né? De uns de manusearem, outros de acessarem, outros de não querer. Eu tive algumas respostas em áudio que eu queria ter colocado, mas eu não consegui copiar do Quizzes para colocar aqui. Eis aí uma coisa que eu quero te perguntar se tem a possibilidade. Boa pergunta, eu nunca me informei. Porque quando a gente pede alguma coisa em áudio, como a gente consegue extrair essa resposta e levar para outro lugar? Por exemplo, agora na apresentação do trabalho.
Boa pergunta. Eu nunca precisei fazer isso. Eu vou ter que me informar de como faz isso, tá? Daí eu trago a resposta para vocês, pode ser? Ok. É isso, obrigada. Só tenho a agradecer, porque só tenho aprendido contigo nessa caminhada. E com os colegas também. E eu sempre te digo que se um dia eu puder trocar de papel, eu queria ser... queria você como professora formadora e eu como cursista. Quem sabe, no futuro, a gente nunca sabe, né? Eu quero. E eu vou mandar o seu trabalho, se você me permitir, porque eu achei fantástica a atividade. Ah, prof, se você acha que eu sou merecedora, fica à vontade. Vou mandar sim. Muito bem. Pessoal, agora eu vou para Débora ou Jaqueline? Volto para Jaqueline. Posso ir? Pode ser, Débora? Aí qualquer coisa você fica para a semana que vem? Sim, tudo certo, prof, não tem problema. Então tá. Jaqueline, fica à vontade. Deixa eu abrir. Só um pouquinho. Então, meu nome é Jaqueline. Eu trabalhei em 2 colégios na cidade de Arapongas. Eu sou de Sabaldi, mas trabalho em Arapongas. Então, trabalhei no Colégio Regina Célia e no Colégio Emílio de Menezes com os 8º anos. Então, eu apliquei a ferramenta Quizzes como forma alternativa de fixação de conteúdo e verificação de aprendizagem. Então, eu coloquei os objetivos conforme o RCO, né, de identificar o sistema cardiovascular, a composição do sangue e algumas doenças relacionadas ao sistema cardiovascular. No Colégio Regina Célia, ele é um colégio menor, ele tem 8 turmas no total, de manhã e tarde. Então, eu consegui usar o laboratório. Já no Emílio de Menezes, só no período da tarde tem 16 turmas, então está ocupado com as outras plataformas, né? Não tem horário no laboratório. Aí, na metodologia, eu utilizei através o quiz, a opção teste ao vivo, para ir acompanhando, né, o desenvolvimento deles ali durante a aula, e para aqueles alunos que não tinham internet no celular, ou os que faltaram, eu atribuí como lição de casa. Então, eu comecei, né, explicando o conteúdo, né, utilizando o RCO, os slides. Aí, depois da aula expositiva, interação, aí eu pedi para eles fazerem uma pesquisa sobre uma doença relacionada ao sistema circulatório e para eles desenharem um coração, que eram duas das perguntas do quiz. Aí, seguindo, né, a taxonomia de Bloom, eu elaborei 6 questões, sendo uma de múltipla escolha, uma de combinar, uma resposta em áudio. Aí eu elaborei uma pergunta em áudio e pedi a resposta aberta, uma para eles desenharem e a última aberta, que era relacionada à doença do sistema cardiovascular. Aí eu fiz na quarta-feira passada, dia 19, né? Como eu já falei, em um colégio usei laboratório e no outro o celular dos alunos. Eu achei que foi muito produtiva, né? Que eles se interessaram, eles se empenharam em pesquisar a doença, trouxeram tudo ali no caderno, desenharam muito bem o coração. Eu falei, gente, vocês estão de parabéns, porque eu sou uma negação para desenho, eu faço uns rabiscos no quadro lá que eu dou risada. Eu falei, gente, vocês não fizeram nada do que aquilo que eu fiz, né? Que eles foram ótimos. E daí eu apliquei na quarta. E na quinta-feira que eu descobri que podia ter a opção de dar foto, né? Senão eu tinha feito
pedido para eles tirarem foto. Aqui, ó, eu tirei a foto do caderno deles, né, dos desenhos do coração, para evidenciar as 4 cavidades. Então, eles fizeram bem caprichadinho. Aí, aqui num dos colégios, olha lá, estão desenhando o coração. Aqui no outro, que daí eles fizeram com o celular. Aí, aqui o pódio. Eu coloquei o pódio só de 2 turmas, eu apliquei em 3. Então, aí eles tiveram o pódio, mostrei para eles quem tinha sido os melhores. Ali na foto de cima, o primeiro lugar é um aluninho que eu perdi essa semana, ele foi transferido, ele mudou para Santa Catarina, mas era um ótimo aluno. Aí aqui eu coloquei as perguntas que eu fiz, né? Copiei da Pro também, para selecionar a imagem, né? O do sangue também, teve uma resposta bem bacana. Aí esse aqui, que era para eles explicarem, né, o que significava sístole e diástole. A maioria falou diastole, sistole, diastole. Falei, gente, olha o acento. E eu achei que eles iam ficar mais envergonhados para responder o áudio, mas eles responderam bem. Aí aqui para ouvir o áudio, né, e falar os sintomas de algumas doenças. E aqui o desenho do coração deles. Achei que foi melhor do que eu imaginava. E a última questão, que era aberta, né, para falar sobre a saúde, uma doença, né, do sistema cardiovascular, eles tiveram bastante dificuldade no sentido que eles apertavam Enter, porque eles queriam colocar título para depois colocar o texto, e daí quando eles apertavam Enter, mudava para a próxima pergunta, eles não conseguiam voltar para fazer. Aí aqui a porcentagem dos acertos, 66%, né, de acertos. A porcentagem aí por aluno. E aí eu pedi um feedback dos alunos, em vez de pedir para a pedagoga, eu pedi dos alunos. Daí eles colocaram ali, gostei muito da atividade do quiz, foi muito legal. Achei legal e diferenciado, achei bem top, 10 de 10. Isso é bom, hein? E a Betina gostou da aula com o quiz, foi muito legal. E daí a última aqui tá... Será que eu apertar ocultar vai sair? Mas ela achou bem divertida. E pode aqui no clicar no ocultar. Pode? Pode. Não vai sair, não? Não. Então, achei bem legal e diferente essa atividade. E ali no meio, gostei bastante da atividade, porque deu uma descontraída na sala. Também gostei dessa forma de ser avaliado. Né? Que eu perguntei, gente, se fosse uma avaliação assim, vocês gostariam? O que vocês acharam, né? Aí eu tive esse feedback deles. Né? Então, eu consegui, como resultado, trabalhar a taxonomia de Bloom, né? Ela fez diferença na implementação, né? Eu utilizei outras formas, né, de avaliar cada aluno. Na realidade, a gente já usa, né, mas a gente não... Eu, pelo menos, não sabia o nome, né? Mas eu sempre procurei trabalhar questões diversificadas nas avaliações, nas atividades. Então, foi muito bom aprender sobre isso. E os alunos foram muito participativos, né? Só ali eu coloquei a questão do Enter, né? Na questão aberta. E depois, né, que eu fiquei sabendo de tirar foto, né? Então, para as próximas vezes, eu já vou pedir para eles tirarem foto. Então, em termos de aprendizagem, eu achei que causou um maior interesse para os alunos do que falar para gente, vocês já fizeram as avaliações do quiz, né? Cobrando como uma forma de avaliação, né? Mas assim, como uma forma de retomada, revisão de conteúdos, eu achei que foi bem bacana, né? Como a professora falou antes, quando eles não sabem que estão sendo avaliados, né? Não está explícito, o trabalho flui melhor, né?
Nem todos os alunos conseguiram realizar a atividade junto ou em casa, porque não tem acesso à internet. E eu gostei bastante dessas novas metodologias, né? Porque eles estão imersos, né, nesse mundo digital. E daí, aos poucos, a gente também vai se inserindo, né? Então, eu gostei bastante dessa jornada, né? Que aprender sobre as ferramentas do Quizzes, né? Que no começo do ano estava todo mundo perdido. Meu Deus do céu, o que é isso? Lá no planejamento, tem o Quizzes e tem que usar. Mas ninguém explicou nada, né? Então, foi muito bom trabalhar nesse grupo de estudos. É isso. E é muito bom ter professores como você, Jaqueline. Muito bom o seu trabalho, muito bonito. Adorei. Obrigada. Parabéns. Pessoal, se é possível, a minha voz está se indo cada vez mais. Ai, meu Deus. Mais alguém quer apresentar? Tem uns 5 minutinhos ainda. Posso apresentar? Pode, né? Desculpa. Olha, o meu vai ser bem rapidinho, porque eu levei 2 dias para poder fazer a apresentação. Deixa eu colocar aqui no guia. Estão vendo? Sim, pode colocar no modo de apresentação. Bom, aqui é o meu nome, da minha professora, que para qualquer lugar que agora ela for, eu vou atrás, porque eu gostei. Já faço esse curso aí desde quando surgiu, mas professora, como você, eu nunca vi uma professora igual, que incentiva a gente, que faz com que a gente tenha vontade de terminar o curso, e eu acho que essa é a minha opinião e de todos os outros participantes. O meu Colégio Estadual Marumbi, ensino fundamental, aqui a gente ensino integral mais. O ensino fundamental A minha esposa é normal, de biologia. Ele é normal até as 4h30. Agora está fazendo uma apresentação. Se puder deixar eu para E o ensino médio ainda está sendo a implementação. Coloquei as 2 séries, 7º e 8º. Por quê? Porque eu consegui... eu moro no norte do Paraná e é uma cidade pequenininha. Minha cidade tem menos de 5.000 habitantes e só tem um colégio. E eu consegui trazer as meninas do Hemocentro de Apucarana, que é a cidade maior aqui perto, para falar sobre o assunto. Por quê? Porque o assunto que eu escolhi foi o sistema cardiovascular. Aí tá, o que tem a ver o 7º ano com o sistema cardiovascular? Eles gostaram tanto do assunto que eles pediram para participar da palestra e também dos quizzes. Como a gente aqui é uma cidade pequena e só tem um colégio, ao contrário de alguma das nossas colegas aí, aqui a gente tem 3 salas de informática. Só que o problema é que uma sala de informática é só para PTC e robótica, uma é só para plataforma de inglês e outra para plataforma de português e redação. Então, fica complicado para a gente, para os outros professores usar. A gente tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, uma brechinha para os outros professores. Aí eu consegui com a professora de estudo orientado. Aí eu apresentei a palestra com o Hemocentro para falar sobre doenças cardiovasculares e principalmente a tipagem sanguínea, que eles ficaram muito interessados no tipo de sangue, que de 45 alunos que eu tenho em uma sala, só um sabia o tipo de sangue que eles tinham. Aí, como o objetivo aí é reconhecer o corpo humano,
dar mais ênfase nas práticas, porque a partir do momento que esse quiz a gente está conseguindo mexer nele, se tornou muito mais fácil, e eu consegui ajuda, aqui o meu relato, eu consegui ajuda da professora de reforço. Como ela usa a taxonomia de Bloom e eu ajudo ela nas aulas de reforço, ela acabou me ajudando a fazer a aplicação também. Aqui a foto das minhas crianças na sala número 1, onde todos eles conseguiram fazer tudo bonitinho. Eu não consegui tirar muitas fotos, porque eu tenho problema de, quando eu estou fazendo aula, eu esqueço de tirar foto, gente. Então, me desculpem, eu tirei foto da palestra bonitinho, eu não consegui colocar, anexar aqui ainda, mas eu vou ver se eu consigo anexar, porque como a gente tem até amanhã para mandar o trabalho, até amanhã eu vou ver se eu consigo fazer fazer com que essas fotos estejam junto. Aqui é a outra sala. Esse daqui, a gente tem, ele é um dos alunos da sala de recurso. Chegou no final da aula, ele pediu para a professora para gravar um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo para vocês. Eu acho o quiz muito legal, acho que vai ajudar os alunos, vai ajudar bastante e achar uma boa tentativa para ajudar a entender a matéria. Eu estava ajudando a professora de recurso e ele estava do lado e ele pediu. Eu acho o quiz muito legal, acho que vai ajudar os alunos, vai ajudar bastante e achar uma boa tentativa para ajudar a entender a matéria. Ele gosta de ficar do lado e ele pede para tentar ele ajudar. Aí eu estava fazendo o quiz com ele e ele pedindo se ele conseguia trocar a cor das caixinhas, se tinha como trocar, como que ele fazia, porque ele queria ele também fazer quiz, porque ele falou que ele queria aplicar nos colegas dele. Os quizzes ajudam a retomar o conteúdo. Aí aqui, a gente está tendo sala de aula... eu não vou lembrar o nome. Mas aqui as crianças, elas estão trocando de sala, não é mais o professor que troca de sala, são os alunos. Aí aqui, eu tirei uma foto do 7º ano, né, todos felizes depois que voltaram dos quizzes, eles conseguiram responder com a minha explicação e com a participação, vendo a palestra, eles conseguiram responder todas as perguntas junto com as outras salas. Então, eles gostaram muito. Por quê? Porque a gente tem possibilidade de colocar figurinha que se mexe, colocar coisa diferente, e eles acabam gostando demais. Aqui as nossas salas, todas elas estão sendo colocadas... Elas estão sendo pintadas com tema. Está saindo. Desculpa, gente, meu marido está fazendo a apresentação aqui também. É sala de aula temática. É isso aí. Todas as salas de aulas aqui estão sendo temáticas, então a gente está começando a fazer as pinturas. Então, eles quiseram tirar a foto na sala só para aparecer, como diz ele, a figurinha de fundo. Aqui, como essa sala aqui é Ciências, Biologia, Física, Química e Pensamento Lógico, aí foram escolhidas essas figuras para colocar aí no fundo. E eles estão amando. Aí, gente, foi isso daí, porque a partir do momento que a gente consegue fazer uma coisa totalmente diferente do que a gente fazia. Não ficou muito bonitinho do jeito que eu queria, gente, mas é o que a gente tem para hoje. A partir do momento que a gente consegue pegar uma coisa totalmente diferente, por quê? Para mim, o quiz era uma coisa pronta, você simplesmente chegava lá e lançava para as crianças.
partir do momento que você chega, você consegue fazer, você consegue montar e dar para essas crianças, gente, para a gente é uma felicidade imensa e para eles também, porque a professora fez o quiz só para a gente. E na realidade foi só para eles, né, gente? Porque daí eu tô me sentindo muito, muito feliz, porque eu consigo fazer os quizzes para os meus bebês agora. E foi isso, gente. Muito bem, Noeli, parabéns. Muito lindo o seu depoimento. Deixa eu perguntar agora, estou curiosa. Vocês são um casal de professores? Não, ele está fazendo a faculdade, depois de tanto eu infernizar ele agora ele está fazendo. E ele é está fazendo. Aí bom. ele vai no polo uma vez a cada 15 dias, um mês, para fazer a prova presencial. Entendi. Então, eu estou de um lado da mesa, ele está do outro lado, cada um com o seu norte. Achei que vocês fossem um casal de sofredores. Eu falei para ele, amor, faz licenciatura em português, que está faltando professor de português, porque aqui no colégio, a gente está com uma professora de licença, há mais de mês a gente não consegue professor de português. Não consegue. As pedagogas estão ficando loucas, porque elas estão tendo que entrar no lugar da professora. Ó, a Jaqueline falou que na casa dela é um casal de sofredores, né, Jaqueline? É 2 Ele é sofredores. matemática. Matemática ainda. É mais sofredor ainda. Mas meu marido tá bombando, ele tá se achando, porque ele trabalha Matific, né? Plataforma de matemática. Aí Matific BR já compartilhou publicação dele, agora CED, o núcleo, ele tá aqui, tá bombando. E eu não sei na escola de vocês, mas na minha, eles amam o Matific, porque o Matific sim tem cara de jogo, né? Ele legal, tem né? Ele é, sei lá. Mas o duro é que a gente Uhum. fica com vontade de fazer o Matific, porque é muito interessante. É muito gostoso, né? Eu também achei. Até um dia eu olhei assim, a primeira vez, né? Que eu vi um aluno no Matific, eu falei, o que você está fazendo, moleque? Agora não é hora de jogar, agora é hora de fazer atividade. Ele me olhou e falou, prof, mas eu estou fazendo atividade, eu estou no Matific. Aí eu olhei assim, eu falei, então me mostra como é que funciona isso aí. Daí ele me mostrou. Gente, é muito gostoso. É muito legal. Meu marido fez campeonato interclasse já. Olha. Aí por isso que daí estão compartilhando aí o trabalho dele. É uma forma, né? Que interclasse faz só de educação física e ele agora está fazendo em matemática também. Nossa, vamos fazer de ciências também. É só 6º e 7º, né? Que tem o Matific, né? Mas ele fez o campeonatinho entre o 6º e o 7º. Eu estou fazendo interclasse na hora do almoço de xadrez com as crianças. Tá dando um vucu-vucu. Olha só, quanta ideia boa. Olha, a Maristela falou que na casa dela também é um casal de sofredores. Ai, Jesus. Muito bem. Pessoal, então, eu acho que para uma primeira noite de apresentações fomos muito felizes, né? Apresentações muito boas. A gente continua na semana que vem. Acho que vocês podem vir mais tranquilos. Agora vocês já sabem como fazer. Os colegas já abriram a porteira, né? Agora fica mais fácil. Então, você já tem uma ideia. A gente começa pela Débora, então, na semana que vem? Pode ser, Débora? Então, combinado. E no mais, tem uma boa semana. Oi? O duro é manter o nível. Você viu que a exigência ali é alto o negócio, o nível, né? Muito bem. Tá escondendo o jogo, Débora. Pessoal, boa noite, tudo de bom, um bom feriado. Bom feriado. Prof, melhoras, tá? Fiquem Obrigada. com Deus. Até mais. A gente faz assim, Débora, a gente deixa por último. Quando o pessoal já não aguenta mais, a gente fala, vai cair. Até a próxima semana, gente. Tchau. Tomara que não chova, que nem terça, gente, que quer aquela chuva. Senhor. Tati, falta quantos para apresentar?
Hoje foram 6 pelas minhas contas, né? Ai, meu Deus, agora eu já mudei o papel de lugar aqui. Aí faltam 14. Posso ser de setembro, professora? Pode, deixa eu marcar aqui então. Se desse tempo, eu ia fazer a minha hoje, mas não deu. Vai ter que ser mais rápido na próxima semana, porque senão não vai dar nem tempo. Pois é. É que assim, eu não queria, mas eu sei que outros professores formadores estão fazendo com reloginho, com cronômetro. Ai, mas eu acho tão chato isso, né? De tipo, ficar pressionando a pessoa para terminar logo. Mas se a gente vê que vai ficar muito, né, apertado, né? A gente vai passar muito do horário, eu acho que eu vou fazer, né? Fazer um reloginho. Sim, ou se não dá um toque, né? Ó, já foi tantos. Porque vocês começam a explicar, você vai se envolvendo, se empolgando, e você perde a dimensão do tempo. Sim. Nem é por maldade que a pessoa faz. Ela quer falar todos os detalhes, porque é a hora de sua apresentação, né? Sim, a gente estava esperando por esse momento, né? Você trabalhou por esse momento, então. Daí a gente se perde, às vezes, nesse tempo. Uhum. Parece que não falou nada, mas falou um monte. Mas a gente dá um jeito. Oi, Regiane, pode falar? Oi, prof, boa noite. Boa noite. Tô com uma dúvida ali naquela parte dos objetos de aprendizagem. Eu tenho que colocar os objetivos do RCO mesmo, ou eu posso colocar, por exemplo, o que foi utilizado para a implementação e para a explicação das aulas? Não, você vai colocar ali os objetivos, aqueles do RCO? CREP, isso. Ah, tá. Beleza, então. Porque essa parte do que foi utilizado aí já é recurso, né? Uhum. Tá. Então tá, obrigada. Imagina. Não estou te ouvindo, Silvia. Eu não peguei nada de crepe, escrevi lá do coração. Aí descontar a nota, eu aceito. Mas assim, não, é que eu fiz uma coisa bem enxuta mesmo. E assim, que nem eu falo, a gente começa a escutar, né? Eu acho que nós, nem sei quem tá aqui tanto agora, se tá só eu e você, a gente entrou naquela mesma de reclamar, né? Isso não dá certo, isso eu não gosto, é o governo, e só ali. E até hoje eu falei isso na escola, que dá a chamada, né, de escanear, a chamada parcial. Uhum. Eu falei, gente, vocês estão recebendo por isso. Ah, mas não adianta, aceita que dói menos. Então, né? Mas eu falo assim, é desafio para gente. E a gente cresce. E hoje, quanto eu aprendi, pensar no aluno, montar um quizzes. Então, você, né? Então, achei assim, que nem eu falo, que nem eu coloquei para você lá. Quando eu estava testando o quiz, eu falei, nossa, que pergunta bosta. Não a pergunta em si, mas o jeito que o quiz colocou para responder. Falei, não ficou legal. E sabe o que eu aprendi assim? Olha, se avaliar sem doer. Entendeu? Porque a gente sempre quer, ou a gente não quer colocar a cara a tapa, ou a gente quer ser aplaudido, né? E ali eu comecei, não gostei disso aqui. Tanto que eu falei para você lá, eu não vou mudar. Porque foi o que eu percebi. Na hora de colocar, porque como é novo, quando eles foram jogar, eu falei, nossa, quando o aluno me chamou, prof, não entendi. Falei, mas que merda, não ficou legal. Não falei para ele, mas eu comecei a me avaliar. E eu achei legal isso. E daí que nem eu falo, às vezes, e que o pessoal falou para você hoje. Eu, né, sou PSS, estou no estado, não entrei por
destino, porque eu passei em 2007, quando eu tinha começado a dar aula, eu passei em 26 e 34, 26 em ciência, 34 em biologia, e chamaram 5 e 11. E me ferrei, né? E depois, na outra prova, eu reprovei no pedagógico e ali foi. Mas o que eu digo para você? Você entra no sistemão de todo mundo, né? E na reclamação. E hoje eu comecei a ver assim, a gente tem que se mudar, né? Que nem ela falou da sala temática, falou das coisas, é aquela visão diferente do ensinar, do aprender, e a gente tem que estar aí. Então, nossa, e daí sabe o que eu escutava o ano passado, no retrasado, como PSS? E todos os padrões falando, tô fazendo aquela porcaria lá porque tem que fazer. A minha professora não sabe nada. A minha professora é uma, né? Daí eu fui com essa expectativa. Tipo, eu vou fazer. Entende? Então, eu digo assim para você, né, se sinta ali, né? Todos os parabéns para você. Porque, além de ser povo, que nem brinca uma amiga minha, de ser uma pessoa que tá junto ali e entende a gente, é essa questão de você aprender. Por mais que eu tava, que nem eles falaram, com a plataforma, tendo que postar lá no estudo orientado, é uma coisa. Ter que fazer é totalmente diferente. Tanto é que até agora eu tô com medo que eu enviei o quiz correto. Porque, viu, eu fazia fazia outro, um não salvava, o outro não enviava, o outro não sei o quê. Então eu falo assim, é desafiador. Mas do outro lado a gente fala, eu aprendi, né? Então, parabéns. Porque, não, e você vê que você tem um grupo diferenciado, né? Professores, né, de todas. Então, é muito gratificante mesmo. Só parabéns, tá bom? Um beijo, Silvia, e bom feriado. Para você também. Uma coisa na garganta agora. Vai ficar bem, tá bom? Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.